Imagine um mundo onde gigantes dominavam a Terra. Não, não é um filme de Hollywood. Esta é uma história real, um drama que se desenrolou há 150 milhões de anos, na Era Jurássica. O nosso protagonista, um alossauro, um dos predadores mais temíveis do seu tempo. Vamos chamá-lo de Big Al. A história de Big Al não é ficção. Ela foi reconstruída por cientistas a partir de um esqueleto quase completo, um dos fósseis mais incríveis já encontrados. O esqueleto dele, descoberto no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, conta uma história de vida e morte, de luta e sobrevivência. Big Al nasceu de um ovo pequeno e vulnerável, num ninho com os seus irmãos. Desde o primeiro dia, a vida era uma batalha. A mãe alossauro provavelmente cuidava dos filhotes por um tempo, trazendo comida e protegendo-os de predadores menores. Mas a mortalidade infantil era altíssima. Muitos não sobreviviam às primeiras semanas, vítimas de doenças, fome ou de outros dinossauros. Mas o nosso Big Al era um sobrevivente. Ele cresceu rápido, aprendendo a caçar pequenos lagartos e mamíferos primitivos. Cada dia era uma aula de sobrevivência no selvagem período Jurássico. À medida que crescia, Big Al tornava-se um caçador mais formidável, com quase 10 metros de comprimento e dentes afiados como facas. Ele estava no topo da cadeia alimentar. A sua principal presa eram os dinossauros herbívoros, como o diplodocus e o estegossauro. Caçar um estegossauro não era tarefa fácil. Este herbívoro gigante tinha placas ósseas nas costas para proteção e, o mais perigoso, uma cauda com espigões mortais que podia balançar com uma força tremenda. Uma pancada certeira poderia quebrar ossos ou até mesmo matar um alossauro. O esqueleto de Big Al mostra as cicatrizes dessas batalhas. Os cientistas encontraram dezenas de lesões. Ele tinha costelas partidas que cicatrizaram, ossos do pé infectados e um dedo da pata dianteira que foi claramente esmagado. Uma das lesões mais graves foi na sua pata traseira direita. Uma infecção terrível tomou conta de um dos ossos, causando uma dor imensa e tornando difícil para ele caminhar, quanto mais correr para caçar. Imaginem um predador de topo, cuja vida depende da velocidade e agilidade, a cochear pela paisagem pré-histórica. Como é que ele sobreviveu com tantos ferimentos? Os alossauros eram predadores de emboscada. Mesmo ferido, Big Al poderia ter-se escondido na vegetação densa, esperando que uma presa desavisada passasse por perto. Ele poderia ter-se aproveitado de animais já doentes ou velhos, ou talvez até roubado a caça de predadores menores. A sua força e determinação eram incríveis. As costelas partidas, por exemplo, provavelmente resultaram de uma queda ou de uma luta violenta. Elas cicatrizaram, mostrando que ele sobreviveu ao trauma e continuou a lutar pela sua vida durante meses, talvez anos, após o ferimento. A vida social dos alossauros é um tema de debate entre os paleontólogos. Alguns acreditam que eles eram caçadores solitários, como os tigres de hoje. Outros sugerem que poderiam ter caçado em bandos para abater presas maiores, como os gigantescos saurópodes, os dinossauros de pescoço comprido. Talvez Big Al tenha tido momentos de cooperação com outros da sua espécie. Caçar um diplodocus de 30 metros de comprimento sozinho seria uma tarefa quase impossível, mesmo para um alossauro no auge da sua força. Trabalhar em grupo teria aumentado muito as suas chances de sucesso, mas a vida no Jurássico era implacável. A infecção no pé de Big Al continuou a piorar. Os ossos mostram um crescimento anormal, um sinal de uma batalha longa e dolorosa contra a doença. Com a sua mobilidade cada vez mais reduzida, caçar tornou-se extremamente difícil. Ele começou a passar
Fome. O seu corpo, antes forte e musculoso, começou a enfraquecer. A dor devia ser constante e insuportável. É um retrato sombrio, mas realista, da luta pela sobrevivência na natureza. Não havia veterinários, não havia descanso, apenas a lei do mais forte. Então, como é que a história de Big Al termina? Os cientistas acreditam que ele não morreu em combate. Ele não foi morto por um estegossauro ou por um rival. O fim de Big Al foi mais lento e trágico. Enfraquecido pela fome e pela infecção crônica no pé, ele provavelmente deitou-se para descansar e nunca mais se levantou. Morreu, talvez, perto de um leito de rio seco. Com o tempo, o seu corpo foi coberto por sedimentos. As areias do tempo protegeram os seus ossos, fossilizando-os e preservando a sua história por 150 milhões de anos. Quando os paleontólogos descobriram o seu esqueleto em 1991, foi uma janela para o mundo perdido. 95% do seu esqueleto estava intacto. Era como encontrar um diário escrito em ossos. Cada fratura, cada infecção, cada osso cicatrizado contava um capítulo da sua vida. Através de Big Al, aprendemos não apenas sobre a anatomia do alossauro, mas sobre o seu comportamento, os perigos que enfrentava e a sua incrível resiliência. A história de Big Al mostra-nos que os dinossauros não eram apenas monstros de filmes. Eram animais reais que nasciam, cresciam, lutavam, sentiam dor e morriam. A vida deles era um drama constante, uma luta diária pela sobrevivência num ambiente brutal e implacável. Big Al não era apenas um fóssil. Ele era um indivíduo com uma história de vida única, gravada nos seus próprios ossos. O seu esqueleto é hoje uma peça central no Museu das Rochosas, em Montana. Milhares de pessoas visitam Minot todos os anos, maravilhadas com a sua dimensão e a sua história. Ele permite-nos viajar no tempo e vislumbrar a vida de um dos predadores mais magníficos que já caminharam sobre a Terra. Da próxima vez que vir um esqueleto de dinossauro num museu, lembre-se de Big Al. Lembre-se que por trás daqueles ossos antigos existe uma história real de luta, dor e sobrevivência. Uma história que, graças à ciência, podemos agora contar. Esta foi a incrível e verdadeira saga de Big Al, o alossauro. Uma vida curta, de talvez 10 ou 15 anos, mas repleta de mais drama e ação do que qualquer filme. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal para mais histórias fascinantes como esta. Obrigado por assistirem e até a próxima.